quem faz as vendas no meu estúdio? Você estabelece metas para quem faz essas vendas? E aí a gente vai entrar num assunto também mais complexo, que é sobre recepção. Porque normalmente quando a gente vai numa academia, logo de cara a gente se depara com uma recepção. E tem uma pessoa lá responsável para fazer os fechamentos da matrícula. Porém, lembra que eu sempre falo para vocês, né, pessoal? Você não é uma academia, você não pode levar a academia para o seu box, seu estúdio, porque é outro modelo de negócio, é outro formato de negócio, né? Então, o que dá certo na academia, normalmente, não vai ser o que vai dar certo aí no seu negócio. E a recepção, a forma que você vende seus trabalhos, a sua mensalidade, é a mesma forma. Aqui no meu estúdio, quem faz as vendas? São os meus próprios professores. A minha equipe faz as vendas, porque vai ser um custo muito alto você contratar uma pessoa somente para ficar na recepção, para fazer venda de matrícula, sendo que o que você mais precisa de ajuda e o que você mais precisa de pessoas é na entrega dos seus treinos. Lembra lá o que você vende? A musculação não vende atendimento. Ela vende maquinário e isso faz com que ela tenha mais escala. Só que você não vende máquina, você vende atendimento. Então o atendimento requer o quê? Maior tempo e atenção da sua equipe, dos seus professores. Então você precisa oferecer isso para as pessoas. Só que você vai ter que investir mais em professores. Se você contrata lá um professor e uma recepcionista, esse dinheiro que está indo para a recepcionista poderia facilmente contratar 1 ou 2 estagiários ou um professor para te ajudar ainda mais na entrega dos seus treinos. E aí, se você tiver um negócio automatizado, bem organizado, facilita muito a matrícula. Eu sempre falo aqui para vocês do sistema de gestão. Aqui, por exemplo, no meu estúdio, com o sistema de gestão que eu uso, os alunos conseguem se matricular direto pelo celular. Não precisa fazer nada. Tem dia que o aluno chega aqui no meu espaço, ele já fez a matrícula, ele já fez o pagamento e eu não precisei fazer nada. Então, você consegue automatizar o processo de matrícula. Então, esse é o primeiro ponto. Quem faz as vendas do meu estúdio é minha própria equipe. E às vezes quando eu tô lá no balcão também eu faço, né? Sempre quem tá lá perto do balcão, seja um professor ou não, faz a venda. E aí, se eu estabeleço meta ou não, que é complemento dessa pergunta. Eu não gosto de trabalhar com meta, tá, pessoal? Por quê? Eu tenho uma cultura muito forte aqui no meu estúdio de que todos são iguais. Então, se um consegue uma conquista, todos conseguem. Então, eu gosto de fazer premiações coletivas e não individuais. Mas é algo que funciona, tá? Você pode ter uma equipe grande aí e remunerar os seus funcionários com uma receita variável de acordo com as metas que você estabelece. Isso aí vai, lógico, tem um ponto positivo de que vai fazer o seu professor querer vender muito para receber uma meta, mas como eu falei, eu não gosto de trabalhar assim. O que você deve tirar de aprendizado dessa pergunta? Entenda que você não precisa de recepcionista, você pode automatizar o seu negócio com um sistema de gestão, facilitar o processo de matrícula e não tem muito segredo. Até para contar uma história aqui para vocês, lá no início do meu estúdio eu tinha um balcão de recepção muito grande, né? E o balcão era acho que 2x2, era muito grande assim o balcão em si. E tipo assim, tanto que cabia 3 pessoas lá dentro desse balcão. Tanto que eu fui entendendo que eu não precisava ter aquele balcão daquele tamanho. Então eu fui reduzindo aquele balcão até que eu joguei fora aquele móvel lá e fiz um personalizado bem pequenininho. Hoje o meu balcãozinho de recepção tem acho que nem 1 metro quadrado, assim, é bem pequeno, justamente para colocar um computador só, refazer o recebimento e tanto que é só para isso. E o restante do meu espaço eu ganho de espaço útil de treino. Então às vezes você tem um espaço não tão grande, você tá perdendo espaço de treino por causa de uma recepção muito grande. Deixa enxuto, porque aí você ganha escala no que realmente importa no seu negócio, que são os seus treinos. Hoje, se precisa, eu tô quase colocando o balcão fora do meu estúdio para ganhar mais espaço útil, porque às vezes 1 metro quadrado que você ganha no seu estúdio é uma pessoa a mais que você consegue colocar, né? E aí você já ganha escala de atendimento. Pensa assim, pessoal, se você tem uma escala de atendimentos de 10 pessoas por horário, se você consegue otimizar e aumentar para 11, você já aumenta muito a sua capacidade máxima de alunos. Eu sempre falo isso aqui para vocês, você tem um limite de pessoas que você consegue atender. Vou fazer uma média aqui, tá? Se você tem um espaço de 60 metros quadrados úteis, você vai conseguir atender em média uns 200 alunos, não mais que isso. Aí você pega a sua cidade, tem 300 mil habitantes, 200 mil habitantes. Você precisa de 200 pessoas. Ah, Marcel, minha cidade é muito pequena, aqui tem 15 mil habitantes. De 15 mil habitantes, você precisa de 200. Eu fiz uma mentoria hoje com uma aluna que na cidade dela, ela mora lá no sul, né? E a cidade dela tem 30 mil habitantes. E ela mesma me falou, Marcel, eu acho que aqui na minha cidade umas 1000 pessoas me conhecem.
tem 29 mil pessoas que ainda não me conhecem. Então, você não precisa de todas as pessoas, né? Com 200 pessoas, você já está com fila de espera para atender aí no seu espaço. Basta apenas, lógico, você só saber atrair essas pessoas para o seu espaço. E esse é um dos maiores erros que eu vejo que te está impedindo as pessoas de conseguirem muitos alunos. As pessoas nem conhecem você. Você vai ter muitos alunos na mesma proporção de que mais pessoas começam a te conhecer. Quanto mais pessoas novas começam a te conhecer, mais pessoas vão te mandar mensagem e, consequentemente, mais pessoas você vai fechar. E aqui eu deixo uma pergunta para você começar a refletir. Quantas pessoas novas conhecem o seu trabalho, o seu box ou o seu estúdio diariamente? Porque pensa assim, se todo dia 10 pessoas começam a te conhecer, você não vai fechar 10 alunos por dia. Talvez dessas 10 pessoas novas que começaram a te conhecer hoje, uma feche com você. Mas se você começar a aumentar esse número, né? 20, 30, 40 pessoas novas por dia. Nossa, Marcel, isso é possível? É totalmente possível se você souber fazer um bom marketing. Quem faz as vendas no meu estúdio são minha equipe, não tenho recepcionista, é os meus próprios professores, eles estão dando treino e estão atendendo. E aí você pode ter uma outra dúvida, né? Marcel, se o meu professor está dando aula, como que ele vai vender? Como que ele vai vender ao mesmo tempo? E aí, é lógico, aqui no meu estúdio eu trabalho com 2 professores por horário. Então, enquanto um tá dando aula, o outro fica meio de ajudante na aula e também consegue fazer esses atendimentos. Caso você trabalhe sozinho, porque eu também trabalhei sozinho lá no início, né? Você vai ter que, muitas vezes, dar aula e atender balcão. E aí você vai ter que ter um jogo de cintura, né? Pede pro pessoal do balcão esperar um pouquinho, explica pros alunos o treino, vai lá no balcão, atende. É um jogo de cintura para você conseguir atender os dois lados. Teve uma vez que eu tava dando aula de feriado, normalmente eu dou aula sozinho de feriado aqui, né? E chegou 3 pessoas no balcão e o feriado tava lotado de gente, acho que tinha umas 18 pessoas na sala. Então tinha 18 pessoas na sala e eu tinha que atender o balcão. E aí sabe o que eu fiz? Eu fiz uma sacada legal. Eu comecei a jogar a turma com em interação com o pessoal do balcão. Então eu comecei a fazer brincadeira e linkar a minha sala com o pessoal do balcão, porque isso aí já proporcionou para aquelas pessoas, né, uma sensação de conexão. Eu comecei a fazer brincadeira, eu falei assim, ó, pro meus alunos, ó, pessoal, vamos fingir que o treino é leve para não assustar os alunos novos, hein? Eu comecei a fazer essas brincadeiras. Com isso, ficou muito mais fácil eu ganhar aqueles alunos. Facilmente, ficou muito mais fácil de eu agendar uma aula experimental para eles. E, consequentemente, melhorou até a forma que eu ia vender lá na aula experimental. Então, você pode ter esse jogo de cintura. Como que você melhora isso? No dia a dia. Tá? No dia a dia, na experiência, na prática. Muitas vezes, conforme você não tem equipe, não tem um suporte, você vai sofrer um pouquinho no início, mas depois que você vai contratando, vai ficando mais fácil você delegar essa função. E sobre estabelecer meta, eu não trabalho com metas, eu trabalho com uma cultura aqui na minha empresa, no meu estúdio, de que se um ganha, todos ganham. Essa foi a pergunta número 1. O Adriano falou, já era a minha pergunta, tá? Eu falo isso porque eu recebo bastante isso. Ah, Marcel, se um professor tá dando aula, como que ele vai atender? Como que ele vai receber? E às vezes, né, o aluno tem uma dúvida mais específica. Às vezes eu fico 20 minutos para fechar uma venda. O cara vai lá, treina, faz uma aula experimental, eu pego essa pessoa, sento lá no deck, pego um café para essa pessoa, pego um copo de água, converso, tiro as dúvidas, explico como funciona o meu negócio. Às vezes demora. Então, se você não tem equipe, saiba que a sua venda também vai ser prejudicada, principalmente por essas pessoas que precisam de um tempo a mais para conhecer o seu negócio. Faz sentido? Aí entra mais um ponto sobre a importância de você contratar. Talvez de início você consiga lidar com o seu negócio sozinho, mas vai chegar uma hora ou outra que vocês vão precisar contratar. E eu ouso dizer, quando vocês estiverem batendo 70, 80, 90 alunos, já passou da hora de vocês contratarem, porque senão vocês vão perder dinheiro. Vocês estão economizando dinheiro para não contratar um funcionário, achando que o salário desse funcionário é um custo, mas esse funcionário faria você ganhar muito mais, faria você fechar muito novos planos. Antes de eu ligar essa live aqui, eu já estava aqui em casa, né? E fechou 2 novos alunos agora, 8 horas da noite. Se eu não tivesse uma equipe, eu não teria fechado esses novos alunos. Então saiba que equipe não é um custo, é um investimento no seu negócio que vai te poupar tempo, vai te dar liberdade lá na frente. Só fiz um gancho aí para complementar com essa parte.